Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos continuar o texto de apoio e coletânea, porém no sentido mais amplo, que são os meios que as citações favorecem, nos favorecem, na verdade, na hora de a gente argumentar e sustentar os argumentos dentro de uma dissertação argumentativa, principalmente modelo Enem, ok? Então, vamos lá. Para essa análise, nós vamos entender como uma citação ela nos dá subsídio para sustentar um argumento dentro de uma introdução, por exemplo. Daí eu tenho esse modelo de introdução. As cores desse parágrafo, ela vai direcionar, vai clarear a nossa mente em relação a cada parte, o que tem em cada parte dessa introdução. Então, para o filósofo pré-socrático Heráclito, a mudança é característica inerente à matéria. Isso é uma citação. Eu peguei a fala desse filósofo grego para me ajudar, para sustentar o meu argumento, ok? Assim, usando a metáfora de que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, isso é algo que Heráclito falou, tá? Afirmou que nada seria, de fato, permanente. Ou seja, eu quero dizer que pode haver mudanças. Nada é permanente. Uma vez que eu tenho uma experiência sobre alguma coisa, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não me comporto mais como a mesma pessoa. Eu tenho uma outra visão, né? Um outro prisma, uma outra vertente sobre determinados assuntos, ok? Afirmou que nada seria de fato permanente. Contudo, ao analisar-se a persistência dos maus tratos a animais no Brasil, esse é o tema real da redação, é perceptível que o quadro preocupante não tem mudado há algum tempo, contrariando assim a premissa do pensador grego. Ou seja, eu estou trazendo uma citação em que ele diz que nós não somos a mesma pessoa, porém, quando somos expostos a determinada experiência, porém, no Brasil a coisa está acontecendo de forma diferente em relação aos maus tratos dos animais, que é o tema da redação que a gente está discutindo. Aí, até o então, nós temos citações e afirmações. Não é argumento, não é tese. Lembrando que a tese ela é o meu ponto de vista enquanto escritor da minha redação, e nela eu tenho que escrever, eu tenho que deixar registrado quais são os argumentos que eu vou utilizar para sustentar essa tese, sustentar esse meu ponto de vista, ok? Então, começa a tese aqui. Nesse sentido, tal problemática é real e persistente, os maus tratos contra os animais. Tendo como vetores, aí entram os argumentos. Ou seja, o meu ponto de vista é que essa prática ela é real e persistente. Ela acontece no Brasil, sim. Por mais que a gente passe por determinadas situações, por mais que a gente aprenda, por mais que a gente entenda algumas coisas, ela é pertinente ainda ao coletivo, né, do Brasil. Então, eu preciso ter dois argumentos para defender essa minha tese. Então, tese, nesse sentido, tal problemática é real e persistente, dentro do Brasil. E eu tenho dois argumentos para dizer que o que eu estou dizendo é real. Tendo como vetores a negligência governamental perante a questão, ou seja, o governo não liga para isso, né? Não é importante para o governo essa causa, e a educação moral falha de muitas famílias. Ou seja, eu tenho dois culpados nessa questão toda. Essa persistência acontece porque o governo não liga e porque as famílias não educam seus filhos na preservação, no respeito e no cuidado a todos os tipos de vida, ok? Ou seja, eu tenho um ponto de vista, eu tenho dois argumentos e eu utilizei Heráclito para ajudar a justificar o meu ponto de vista. Óbvio que eu levei em consideração todo o texto base, que é o texto motivador que já vem dentro da redação, assim como a figura que eu analisei, assim como todos os outros critérios
dentro dos textos motivadores. Lembrando que não posso tirar nenhuma parte daquele texto motivador e colocar na minha redação para subsidiar o meu argumento. Eu posso apenas entender qual a vertente que esse texto base, que esse texto de apoio, que essa coletânea me leva a descrever, me leva a entender o assunto, ok? Então, esses são os critérios para que a gente esteja dentro do tema, dentro da vertente que o texto motivador traz, utilizando argumentos de citações diferentes do meu texto para justificar o meu ponto de vista, que é o ponto crucial da nossa dissertação argumentativa. No próximo vídeo, veremos os outros critérios tão importantes quanto a introdução para que se tenha uma dissertação argumentativa bem defendida, baseada numa tese, num ponto de vista, ok? Até lá!